da igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, pode se sentar, felizmente. Amém? Estamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Todos nós, inclusive eu estou confiante, porque eu não vim aqui simplesmente para falar, mas para que Deus fale comigo também. Por quê? Porque Deus fala com todos nós. E eu queria falar hoje com os irmãos a respeito de uma pergunta que tem levado muitos à perdição, tem levado muitos a deixar de acreditar em Deus, na existência de Deus. E a pergunta é essa: Deus é bom realmente? Eu pergunto para vocês: Deus é bom? Amém? Vamos ver isso ali para os escritores. Vocês não sabem no Salmos 136. Amém? Salmo 136. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Bom, aqui a Bíblia diz que Deus é bom. Diz que Ele é bom e que essa bondade, a benignidade, tudo que acompanha, dura para sempre. Assim diz o salmista. Mas veja só, Deus é bom, correto? Se alguém te perguntar se Deus é bom, você vai dizer que sim. Você pode ler esse texto. Você pode ler inúmeros textos que estão em toda a Escritura. Mas será que Deus realmente é bom? Vocês já se perguntaram isso? Será que Deus realmente é bom? Porque vejam só, há tanta maldade no mundo, tantas coisas ruins acontecem a todo momento. Crianças são molestadas, culpadas, mortas. E quem as defende? Se Deus é tão bom, por que todas essas coisas acontecem? As coisas nem sempre estão dando tão certo como deveriam para nós. Muita coisa já aconteceu de errado na nossa vida. Às vezes nós fazemos planos, alguns se concretizam e outros não. Nós somos filhos de Deus. Mas as coisas que acontecem aí são atrocidades do mundo. Mas não. As coisas acontecem com quem é filho de Deus, com quem ama os seus caminhos. E ainda vocês me dizem que Deus é bom. Você parar para pensar nisso?
Se Deus é tão bom assim, por que Ele muda as coisas? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele não poderia ter feito diferente? Porque Ele pode. Pode ou não pode? Sim, Ele pode. Porque Ele pode tudo. Porque as coisas acontecem a todo tempo. Será que Ele não vê? Se Ele não vê, será que Ele não é consciente do que a gente diz que Ele é? Não, mas Deus vê tudo. Mas Ele concorda? Ele não concorda. Então por que Ele não muda isso? Ele não pode? A questão é, irmãos, que às vezes nós tentamos responder essa pergunta de uma forma que talvez não seria a forma correta ou a mais eficaz. Porque, veja só, hoje a gente tem a internet, entende? Então, se a gente entrar na internet, a gente vai achar várias respostas. Várias respostas a gente vai encontrar se a gente entrar na internet. Vamos lá, veja só. Por que tem tanta criança morrendo? Vai aparecer um monte de coisa. Por que no passado, Deus pedia para o povo de Israel, quando eles dominavam uma nação, Deus falava: entra lá, não deixa sobrar ninguém, mata todos os filhos da espada, homens, mulheres, crianças, animais, não deixam sobrar ninguém. Aí eu poderia dizer: não, mas é porque Deus sabia que era melhor que a criança morrer ali, porque crescer no meio do pecado, depois ser condenado, muitas outras coisas eu poderia dizer. Mas eu acho que a gente tem que pensar de forma diferente. Porque muitas perguntas são estúpidas. Essa é a verdade. E a gente perde tempo tentando ser inteligente a dar uma resposta. A gente tenta ser, intelectual. Não, eu vou pensar numa resposta aqui que acabou. Todo mundo vai ficar de joelhos e vai entender que Deus não precisa disso, não. Deus não precisa disso. Deus não precisa que ninguém defenda Ele. Por mais óbvia e por mais correta que seja a tua resposta, o ateu vai continuar sendo ateu. Aquele que não aceita Deus, não aceita a sua vontade, que faz esse tipo de questionamento, vão continuar fazendo. Por quê? Porque essa briga de perguntas e respostas, isso aí sempre existiu. E a Bíblia tem todas as respostas para isso. Sabe o problema? É que a gente fica tentando se prender em jogos de palavra. Não, ele vai fazer uma pergunta, ele vai fazer uma resposta que vai ser superior e vai matar a charada. A questão não é essa, queridos. E ninguém mais para explicar se Deus realmente é bom do que o próprio Deus. Vamos lá, vamos ali em Mateus. Nós vamos entender o que Jesus acha disso. Qual é a resposta que Jesus nos dá? Porque às vezes, irmãos, a pergunta é feita de uma forma que a gente acha que a resposta é apenas um bate-rebate. Como se estivesse jogando, como é que chama aquele jogo de mesa? Ping-pong. Manda a bolinha ela vem até você em forma de pergunta e você devolve em forma de resposta. Aí fica aquele ping-pong, pergunta, responde, pergunta, responde, pergunta, responde, pergunta, responde. Só que às vezes a gente não consegue chegar ao entendimento correto do que é Deus ser bom. Porque Deus ser bom não significa simplesmente Ele te ajudar a passar uma prova. Porque Deus ser bom não significa simplesmente só sanções de carro, Deus é tão bom que Deus vai fazer a pessoa viver. Não é isso.
E Jesus entendia isso. Jesus entendia isso. Por quê? Porque Ele era o próprio Deus. E Ele era bom. Só que a questão de Deus ser bom não significa simplesmente em matar ou morrer. Não significa simplesmente em curar, como Jesus fazia. Não. Isso é muito mais amplo do que a gente imagina. Eu vou ler o texto aqui. Só que o texto, ele não dá a resposta. Mas o texto mostra o que Jesus pensava a respeito. Porque Jesus não perdia tempo com coisas boas. Jesus não perdia. Inclusive, vocês podem ver que em todo o decorrer da história de Jesus, vocês não vão se deparar em Jesus discutindo essas coisas. Veja só, Mateus 10, 17. Não, acho que é 17, 10. Contrário. Vamos ler em Marcos 10, 17, que é mais fácil. Eu estou vendo que não está explicado disso em Mateus, não é Mateus, é Marcos. Amém? Aqui todos conhecem a passagem, né? Essa passagem que fala sobre o jovem rico. E diz assim, ó: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só um, que é Deus. Amém? Vejam só, irmãos, aqui são simples palavras, mas com um significado enorme. Por quê? Porque Jesus era Deus e ele tinha consciência perfeita do que era Deus e por que Deus era bom. Às vezes a gente lê esse versículo aqui e tem alguns que dizem assim: Senhor, você é bom mesmo, irmão. Bom, misericórdia, bom é Deus. Sabe? Tipo assim, fulano é bom. Não, que é bom nada, bom é Deus. Não, fulano é bom sim. Fulano é bom no que ele faz. Entendeu? Por quê? Porque não é disso que Jesus está falando. Quando Jesus disse aqui: ninguém é bom, senão um, que é Deus, Jesus estava respondendo essa pergunta: Deus é bom realmente? Porque vejam só, queridos, não podemos atribuir a Deus tudo que a gente pensa, fala, todos os outros atributos que são atribuídos a Ele, não são as mesmas coisas para nós. Então, quando Jesus diz aqui, Deus é bom, Jesus não está querendo dizer em questões de bondade, de benevolência, não é isso. Jesus está partindo aqui por uma coisa maior. Por que eu disse que a resposta estava no próprio Deus? E ele disse aqui: só um que é bom, e é Deus. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Deus é o Criador. Vocês não entenderam o que eu quero dizer agora. Imagine que vocês criam alguma coisa. Você criou aquilo, mas não deu certo. O que você faz? Você destrói. Faz tudo de novo.
Eu criei um negócio aqui, mas eu criei um robôzinho, mas esse robôzinho é para lá, mas ele está andando para cá. Quer fazer alguma coisa? Eu vou destruir e vou fazer outro. Vocês entenderam? Porque Deus é bom? Deus é bom porque Ele não destruiu a humanidade. Deus é bom porque Ele poderia destruir tudo que Ele fez. Mas Ele não destruiu. Por que Ele não destruiu? Porque Ele é bom. Então não se percam. Não percam tempo dando respostas. Porque não é isso importante, não é isso que Jesus pensava. A concepção de Deus ser bom para Jesus ia muito mais além do que a gente imagina. Muito mais além. Vamos abrir. Eu gosto de ler bastante texto bíblico, então os irmãos fiquem com a Bíblia no jeito. Vamos abrir em Gênesis. Para vocês entenderem por que Jesus disse que Deus é bom. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Amém? E viu Deus, Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Que se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações eram continuamente más. Então se arrependeu Deus, o Senhor, de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-se no coração. E disse Deus: destruirei o homem e criarei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Aí, vocês podem dizer: poxa, mas você está falando aí que Deus é bom, mas Ele não está falando aqui que vai destruir todo mundo, que Ele se arrependeu. Queridos, tudo o que está na Escritura que se refere a Deus, principalmente com questões de sentimento, não é como nós sentimos. Aqui diz, vamos pegar essa palavra aqui. Então se arrependeu, então arrependeu-se, Senhor. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, nós nos arrependemos de alguma coisa quando nós erramos. Nós nos arrependemos. Então Deus errou e criou a humanidade. É o que está escrito aqui. Então arrependeu-se o Senhor. Ele se arrependeu? Qual foi o erro que ele cometeu ao criar a humanidade? Aqui, irmãos, arrepender-se não tem o mesmo significado da palavra arrepender no nosso contexto, o ser humano. Porque quem se arrepende de alguma coisa. Nós seres humanos, nós só nos arrependemos das coisas erradas que nós fazemos. Deus não. Esse arrepender-se aqui, ele tem um outro sentido. E eu vou abrir uma aspa aqui para explicar um detalhe para vocês. A Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico, todo o Pentateuco e até a deportação para a Babilônia foi escrito em hebraico. Após a deportação para a Babilônia, não todos, mas alguns livros já foram escritos em aramaico. E aí, depois disso, caiu o governo persa
pelo Império da Grécia, a língua grega passou a difundir-se. Assim, na época de Jesus, o mais falado na época lá era o aramaico. Ele era bem popular o aramaico. Inclusive, na época de Jesus tinham escolinhas de hebraico. Eles aprendiam o hebraico por causa das escrituras. Até Jesus deve ter participado, deve ter tido aula nessas escolinhas de hebraico. Porque naquela época era o hebraico para a linguagem religiosa, o aramaico para a linguagem popular e o grego, que era a linguagem comercial e política. Por que eu estou explicando isso? Porque essa tradução aqui, ela veio do hebraico. E na transliteração acontecem coisas que não se pode perder o sentido da palavra. Então, só que às vezes palavras, expressões que tinham lá, o nosso vocabulário, algum outro vocabulário, a língua não é tão rica para conter detalhes que possam já traduzir ao pé da letra. Então, aqui, o que seria esse arrepender-se? Eu estou explicando esse detalhe só para o mundo entender. O que seria esse arrependeu-se? Deus se arrependeu. Eu vou explicar um outro detalhe agora para poder dar um entendimento. Todo mundo sabe o que é uma onomatopeia, né? Muita gente fez cara de interrogação, vou explicar rapidamente. Onomatopeia é o seguinte: ela é usada para descrever um som. O pastor falou sobre isso, a questão de rata, lembra? Garra na garganta. Vamos explicar alguma coisa atual. Por exemplo, a Bíblia está lá brincando com o carrinho dela da Barbie. Aí ela está passeando, põe o pé na frente. O que ela faz? Pipi. Pipi é uma onomatopeia. É uma descrição do som da buzina. Não é a explicação, é a descrição do som da buzina. Pipi é uma onomatopeia. Por exemplo, alguém quer escrever, um rapaz acendeu uma bomba ali e a faísca foi chegando perto da pólvora e BUM! Esse BUM é uma onomatopeia, é a descrição do som. Então, olha só, quando diz aqui, e o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem, não significa que Deus se arrependeu como nós nos arrependemos. Ai meu Deus, eu fiz esse homem que ele fez comigo, puxa vida, estou arrasado. Não é isso. Entendam isso, uma descrição disso como uma onomatopeia. O que seria a onomatopeia da descrição disso aqui? Seria como se fosse. Entenderam? É como se Deus fizesse. De novo, povo feliz. Vocês entenderam? Então, Deus não se arrependeu. Ai, tadinho dele, se arrependeu, que dó, está chorando. Não é isso. Só que a onomatopeia aqui, ela não foi usada na pregação da tradução. Eu estou explicando isso para vocês entenderem. Se arrependeu, você como se Deus fizesse. Poxa vida. De novo. Vocês entenderam? Então, vejam só, Deus disse que ia destruir o homem, correto? Só que Jesus disse que ele era bom. Leia um versículo de baixo, que está escrito: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Deus não destruiu o homem. Por quê? Porque Deus é bom. Então, alguém te pergunta: Deus é bom porque muita coisa real acontece? Não. Deus é bom porque você existe. Deus é bom porque Ele não te destruiu. Deus é bom porque nós não merecemos estar aqui. Deus é bom porque Ele nos salvou.
Deus é bom porque nós não somos consumidos. É por isso que Deus é bom. Então não fica tentando explicar por que Deus é bom. Apenas entenda que Deus é bom. E Deus é bom porque Ele nos salvou. A maior manifestação de que Deus é bom é o seu próprio amor. E como Ele manifestou o seu amor por nós? Trazendo o seu Filho Jesus para morrer numa cruz. Veja só, Deus se arrependeu de ter feito o homem e falou: vou destruir todo mundo. Você vai entender que vai se arrepender. Vou destruir todo mundo. Só que Ele não destruiu. Ele olhou lá e viu: olha, tem Noé lá em Jesus. E Deus salvou a humanidade através de Noé. Por quê? Porque Ele falou por dó de Noé? Não, porque Ele é bom. Amém? E Jesus, agora vai dizer: cara, irmão, mas como você tirou isso? Você inventou isso aí? Não, foi Jesus que disse. Via lá em Mateus 17. Amém? Veja só, aqui é quando Jesus estava no Monte das Oliveiras. Para quem conhece o texto, foi uma pincelada. Ele estava no Monte das Oliveiras, estava com uma seguração e ele desceu. E o discípulo dele estava tentando curar uma pessoa e não conseguiu. Aí, vamos ler aqui, ó, a partir do 14, só para dar um entendimento. E quando chegaram à multidão, aproximaram-se dele um homem pondo-se de joelho, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondeu e disse: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Veja só, irmãos, aqui Jesus não está reclamando. Jesus não está reclamando. Jesus está reprovando. Ele diz aqui: ó, geração incrédula, até quando vos sofrereis? Ou seja, até quando vos suportareis? Vocês entenderam agora? Foi por isso que Jesus disse que Deus é bom, somente Deus é bom, porque Jesus tinha o entendimento de que Deus nos suportou. E ele sabia que ele estava aqui. Por quê? Porque Deus nos suportou. E ele disse: ó, geração incrédula, até quando vos suportareis? Ou seja, até quando nós vamos ficar tolerando isso? Jesus é o próprio Pai. Por quê? Porque a bondade de Deus consiste em ter suportado o homem. Foi o que Jesus disse aqui. E aí você fala: poxa, irmão, mas explica melhor. Eu não vou explicar. Vou deixar a Bíblia explicar. Abram lá em Lamentações. Lamentações de Jeremias. Fica depois de Jeremias. Tem que ir devagar, porque você está em Jeremias, se for rápido, você cai para Ezequiel, porque ele é pequenininho, em 3 capítulos. Amém? O que diz aí? 3:22. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que nos espera, para a alma
algo que ele busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar a ajuda da sua mocidade. Sabe o 26? Bom é aguardar a salvação do Senhor. Entenderam, irmãos? Então não precisa a gente ficar tentando inventar respostas ou tentando criar respostas. Na Bíblia está todas as respostas. Deus é bom. Por que Deus é bom? Deus é bom porque Ele é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é bom porque estamos aqui. Porque temos a salvação. E isso só aconteceu porque Deus é bom. Em Salmos 25, do 8 ao 10, vamos ler também rapidamente. Quem tem costume de ler aqui em casa, pelo menos ler um pouquinho aqui. Salmo 25, do 8 ao 10. Isso aqui é o Salmo de Davi, tá? Davi, ele escreveu cerca de, não lembro, mas cerca de 73 ou 74 salmos. Davi escreveu. Aí teve Asaf, que escreveu mais uns 10, 12, 15 por aí. Aí teve mais um que Moisés escreveu no Salmo também. Mas Davi foi nessa faixa aí, em 73 e 74 salmos. Aí também diz assim, 25, do 8 ao 10. Vamos ler vocês. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Ou seja, Deus é bom e misericordioso desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por sua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amém, irmãos? Davi também tinha a mesma percepção. Não é à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. A maior bondade de Deus não é o que ele fez para o povo de Israel, não é o que ele faz para a gente dia a dia. O principal fato que mostra a bondade de Deus é a sua misericórdia. E por causa da sua misericórdia, não somos consumidos. E nos deu a oportunidade de sermos salvos. Deus tem agido com bondade desde o princípio da humanidade. Então não precisa ficar pensando em perguntas para você fazer os questionamentos. Quando Adão e Eva, vou voltar atrás, quando Adão e Eva pecou, se vocês lembram o que Deus fez? Foi lá, matou os dois, fez outros dois homens e continuou com a história andando. Deus perdoou Adão e Eva. Deus não destruiu eles. Deus teve misericórdia deles. Na época do dilúvio, Deus teve misericórdia. Foi o que a gente leu aqui. Na história de Israel, Deus era Deus só de Israel, era uma nação monoteísta, enquanto o restante do mundo era monoteísta, tinham vários deuses. E Deus agiu de misericórdia. A todo momento, Deus teve vontade de destruir Israel, mas não, Deus suportou. Deus deu a oportunidade de salvação. Então, irmãos, por que existe tanto pecado no mundo? Que foi a pergunta inicial. Se Deus é bom. Por causa da ruindade, da maldade do coração do homem. É por isso que existe tanto pecado no mundo. É por isso que existe tanto pecado no mundo. Por causa do homem. E Deus vem suportando a humanidade desde o princípio. Desde o princípio Deus vem suportando a humanidade. Então veja só, irmãos.
Deus é bom porque Ele não destrói o homem. E nós temos que fazer isso valer em nossa vida. Por quê? Porque nós também merecemos ser destruídos. Apesar de nós termos aceitado a Cristo, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos que lutar contra ela todo dia. Vejam só, queridos. Ser bom é um atributo de Deus. E ser bom deve ser o nosso atributo. Nós cristãos temos que ser bom porque Deus também é bom. Mas não confundam. Não confundam. Tem muita religião que ensina que a gente tem que ser bom, fazer bondade para alcançar a salvação. Assim como a resposta de Jesus, bons são Deus, assim também nós temos que saber dividir. Nós temos que ser bons. Mas a gente é bom porque a gente é salvo. A gente não é salvo porque a gente é bom. A gente não precisa ser bom para ser salvo. Porque para ser salvo, nós temos que aceitar a graça. A graça que veio da bondade de Deus, entregando seu Filho para morrer por nós. E nós somos bons porque nós temos essa graça dentro de nós. Ah, mas eu conheço fulano que é crente, mas ele não é bom para nenhuma. Ah, mas aí tudo bem, a natureza da pessoa não. O cristão, ele é bom. Por que ele é bom? O pastor está ensinando sobre o livro de Hebreus. O que o pastor tem ensinado? Que o escritor de Hebreus, ele fala sobre o Deus, sobre o Jesus que mora em nós. E se Deus mora em nós, e Ele é bom, consequentemente nós também somos bons. Não existe essa conversa de que, eu sou crente, mas eu faço assim, não. Esse é meu temperamento, é assim mesmo. Não. Quem conhece Paulo? Paulo tinha um temperamento terrível. Ele era totalmente colérico. Sabe que ele era bom? Por que ele era bom? Porque bondade, ela não deve ser vista do jeito que a gente imagina. Não é porque você deu um pedaço de pão para alguém que você é bom. Não, de forma alguma. Não é porque você fez aí caridade que você é bom. Não. A bondade, ela tem que estar na tua essência, ela tem que estar na nossa essência. Por quê? Porque nós temos Cristo morando em nós. E por isso somos bons. E não porque nós fazemos alguma coisa. Porque ninguém é salvo pela bondade que faz. Nós somos salvos porque Deus é bom. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. E por isso nos tornou bom. Vocês entenderam? Então, Deus é bom. Realmente Ele é bom? Sim, Ele é bom. E essa é a causa de nos sermos nascidos. Porque Ele é bom. E Ele nos salvou. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele nos ama. E a maior demonstração da bondade de Deus é o seu amor. Jesus Cristo, encarnado, viveu entre nós, sofreu como nós, e no final foi morto, crucificado. Por quê? Porque Deus é bom. Amém? E a bondade de Deus, irmãos, não tem nada a ver com o que acontece na terra. Vocês lembram de Estevão? Estevão sendo apedrejado, já morrendo, ele viu Jesus à direita de Deus. Por que Deus não fez nada? Porque a nossa vida não é aqui.
A bondade de Deus não é para ser interpretada no que acontece aqui. Jesus olhou para os céus e Jesus em pé à direita de Deus, olhando ele ser apedrejado, não poderia ter feito alguma coisa? Aquele que tem Cristo dentro do seu coração entende o que eu estou falando. Por quê? Porque o próprio Estevão não queria que Jesus viesse salvá-lo, porque ele queria se encontrar com Deus, porque ele sabia que ele era peregrino aqui e que a bondade de Deus o levaria até ele, o levaria até o Pai. Então veja só, irmãos, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa se você está passando um mau momento, não importa nada disso. O importante é que Deus é bom. Por quê? Porque Ele salvou. E só isso importa. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos dar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom apesar das circunstâncias, apesar do nosso pecado, apesar da nossa imperfeição. É tão bom que, mesmo sendo imperfeitos, Ele nos permite espelhar a sua bondade. Através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas palavras, podemos ser um espelho da bondade de Deus. Nós estávamos conversando pela manhã e falamos um pouco a respeito de expectativa. Eu queria perguntar para você nessa noite, qual é a tua expectativa ao sair da sua casa e vir para cá hoje? Que expectativa você tinha ao vir para essa reunião nessa noite? E a segunda pergunta é: essa expectativa foi alcançada? Foi satisfeita? Se não foi, por que não foi? Você sai daqui hoje com a expectativa que você tinha ao sair de casa realizada, ou sai frustrado? Ao avaliar as expectativas também de cada um de nós, será que nós poderíamos dizer que estávamos com expectativas elevadas ao sair de casa e vir para cá? Vou ao templo porque eu quero adorar Jesus. Vou ao templo porque eu quero ouvir a voz de Deus. Vou ao templo porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu ainda não recebi o batismo do Espírito, eu ainda não recebi os dons espirituais. Eu vou ao templo porque eu quero estar na presença de Jesus e quero que o Espírito Santo me encha. Cantamos aqui: Espírito, enche minha vida. Essa é a sua expectativa, essa é a sua expectativa para essa noite. O culto ainda não acabou. Ainda há tempo dessa expectativa ser suprida. Expectativa tua era: olha, eu vou ao culto porque eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu estou vivendo uma vida de pecado, eu não consigo vencer o pecado. Eu já entreguei minha vida a Cristo, eu já recebi Jesus como meu Salvador, mas eu ainda estou perdendo a luta contra o pecado. Eu preciso do poder do Espírito Santo sobre a minha vida para vencer o pecado. Se essa é a tua expectativa, o Espírito de Deus está aqui, você pode ter essa expectativa suprida nessa noite, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. E Ele jamais nega o Espírito Santo àqueles que o pedem. Jesus disse: se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Tua expectativa é ter sabedoria suficiente para falar de Jesus para aquelas pessoas que estão à sua volta e ainda não ouviram o Evangelho. A tua expectativa é adquirir o poder do alto, sabedoria para lidar com os problemas financeiros, familiares, problemas físicos, problemas de saúde, problemas morais, problemas espirituais. Se essa é a sua expectativa, ela pode ser satisfeita nessa noite. Talvez seja o caso nessa noite, irmãos, de nós elevarmos as nossas expectativas. Ao conversarmos aqui
aqui pela manhã citamos Cornélio. Cornélio tinha uma vida piedosa, mas não conhecia o Evangelho, não tinha sido cheio do Espírito Santo. E o anjo manda que ele envie mensageiros a chamar o apóstolo Pedro, e diz a palavra do Senhor que quando Pedro chega, Cornélio tinha reunido toda a sua família, todos os seus amigos. Olha o tamanho da expectativa desse homem. E nos conta a história que antes que Pedro terminasse o seu sermão, o Espírito Santo veio sobre todas aquelas pessoas. E eles foram cheios do poder de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, eles receberam o batismo nas águas, eles renunciaram ao compromisso que eles tinham com o paganismo, renunciaram à aliança que eles tinham com o mundo, estabeleceram uma nova aliança com Deus. A porta da fé estava aberta para os gentios por causa da expectativa de um homem. Talvez precisemos alinhar a nossa expectativa ao desejo que temos que a nossa família seja salva, porque às vezes queremos que eles sejam salvos, mas não acreditamos que isso pode acontecer. Talvez devamos elevar a nossa expectativa com relação àquilo que Deus pode fazer no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa saúde, porque às vezes oramos por essas coisas, mas não acreditamos que Deus possa realizar milagres na nossa vida. Deus é bom e nós precisamos crer nisso, irmãos. Deus é bom e a bondade dele pode ser refletida na nossa vida e nós precisamos acreditar nisso. Aleluia. Nós vamos cantar a bondade de Deus. E você ora ao Senhor. Diga: Senhor, eu vim na minha casa hoje aqui com uma expectativa muito baixa. E eu quero elevar essa expectativa agora. E eu não só quero elevar essa expectativa agora, mas eu quero uma presença do Teu Espírito Santo no meu coração. Eu quero essa expectativa sendo realizada agora. Se você não é batizado com o Espírito Santo, quer ser, ora, pede para alguém do teu lado e ora com você e diga: olha, eu estou na expectativa de ser batizado com o Espírito Santo, eu quero isso hoje ainda aqui. Ora por mim, ora comigo. E você pode orar com alguém que está do seu lado. Se você está na expectativa de ser curado de uma enfermidade, peça para alguém pôr as mãos sobre você e diga: ora por mim, que eu preciso de cura. Se você quer que a sua expectativa com relação à sua família seja elevada, peça para alguém orar com a sua família, reúne a sua família, ora entre vocês, mas não deixe que essa expectativa seja frustrada nessa noite. Aleluia. Nós vamos cantar a bondade de Deus. Você vai orando, você vai orando, vai orando. Ore com alguém que esteja do seu lado e põe as mãos sobre alguém do lado que você está, se a pessoa precisa de oração. Nós precisamos de expectativas maiores, nós precisamos de planos melhores, nós precisamos de objetivos maiores na vida cristã. A vida cristã é uma vida de milagres, é uma vida de manifestação do poder e da graça do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero orar com os meus irmãos aqui. Eu quero, ó Deus, que as expectativas sejam elevadas essa noite, Senhor. Eu não sei como os meus irmãos saíram de casa, não sei como chegaram aqui, não sei que expectativas tinham, Senhor, ao chegar nesse lugar, mas que elas sejam elevadas nessa noite. Aquelas expectativas que já eram altas, ó Senhor, agora que elas sejam atendidas nesse lugar hoje, Senhor. Que milagres aconteçam, que ministérios sejam restaurados, que o Espírito Santo venha sobre nós nessa noite aqui, que o fervor seja restaurado, Senhor, que haja avivamento, que haja transformação, que haja, Senhor bendito, novo nascimento, Pai, onde eu quero que a nossa voz possa chegar, que pessoas sejam alcançadas, nosso Senhor, que vidas sejam tocadas, libertas, transformadas, mas aqueles que estão sem força para vencer o pecado, aqueles que estão, Senhor, abatidos, desanimados,
estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, tão doce voz, que me guia no fogo, na escuridão, tua presença me consola. Sei que és meu Pai e amigo és, meu filho da bondade de Deus. Ele é fiel. Essa precisa ser a nossa expectativa, queridos. É isso que nós devemos esperar do Senhor. Tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. A bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, escreveu o salmista, porque o Senhor é o nosso pastor, porque de nada nós temos falta. Aleluia, aleluia. Qual a tua expectativa para a semana que vai começar? Comece a estabelecer expectativas do Senhor para a semana que está por vir. A segunda-feira está vindo aí. Qual a sua expectativa com relação aos seus negócios, ao seu trabalho, à sua vida financeira, ao seu casamento, à sua vida espiritual, à sua luta moral, ao ministério que o Senhor confiou a você? O Senhor tem um propósito na nossa vida. Deus tem algo novo, Deus tem algo especial, Deus tem algo maravilhoso para nós essa semana que começa. Eu e você precisamos elevar a nossa expectativa com relação ao Senhor. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus presente, Ele é o Senhor, o provedor de todas as coisas. Ele é o Nós precisamos aprender a esperar mais do Senhor. Nós precisamos aprender a esperar mais do nosso Deus. Aleluia, aleluia. A paixão de Jesus pela igreja não esfriou. Os olhos de Jesus pela sua igreja que ele comprou com o seu sangue não deixaram de brilhar. O coração de Jesus em relação ao povo que ele escolheu, que ele remiu, que ele comprou com o seu precioso sangue, que ele garantiu a vida eterna, o ressuscitar dos mortos. Essa paixão e esse amor por nós não esfriou, não mudou. Ele continua presente, ele continua do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar. E nós precisamos, queridos, deixar de extinguir o Espírito Santo da nossa vida. Nós tiramos o Espírito Santo do nosso coração, nós tiramos o Espírito Santo dos nossos negócios, nós tiramos o Espírito Santo da nossa casa, nós tiramos o Espírito Santo da nossa vida, nós tiramos o Espírito Santo das nossas conversas, nós tiramos o Espírito Santo dos nossos pensamentos. Por isso a nossa expectativa
Porque talvez tenhamos saído de casa hoje apenas para mais uma reunião religiosa. Eleve as suas expectativas no Senhor hoje em nome de Jesus. Abre os olhos da fé nessa noite em nome de Jesus. Tenha visões do alto em nome de Jesus. O profeta Joel disse sobre a inspiração do Espírito Santo que acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramará o meu Espírito sobre toda a carne. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão visões, os nossos velhos terão sonhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naquele dia e profetizarão. Eu posso cumprir a notícia de Pentecoste, mas essa profecia estava cumprida na vida da igreja, e que agora o Espírito Santo poderia ser derramado sobre todos aqueles que têm igreja, sobre todos aqueles que buscaram. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ó Senhor, ó Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, ó Senhor, a enxergar cada dia a tua bondade. Ajuda-nos, Senhor, a crer na tua bondade. A crer, ó Deus bendito, que nós estamos aqui por acaso. Que não andamos nesse mundo por acidente, mas como disse a tua palavra nessa noite, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ah, Senhor, nós aprendamos a esperar no Senhor. E a nossa expectativa esteja em Ti, Senhor. Que aprendamos a esperar pelo Senhor, mas nos guarda e anseio pelo romper da manhã. Ah, Senhor, ensina-nos a esperar em Ti, a confiar em Ti, a buscar em Ti, Senhor amado. O suprimento das nossas necessidades, a força para lutar contra o pecado, a ousadia para anunciar o Evangelho, o amor para sentir a dor dos perdidos. Ah, Senhor, ensina-nos a buscar em Ti, Pai, porque só assim venceremos o pecado, só assim, Senhor, refletiremos a Tua bondade, só assim, ó Deus, manifestaremos o Teu reino, só assim, Senhor, glorificaremos o Teu nome. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigado por nos receber aqui nessa vez. Obrigado por falar conosco. Obrigado por ouvir a nossa oração. E principalmente, Senhor, obrigado por atender a nossa expectativa nessa noite. Que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a estabelecer expectativas cada vez mais elevadas, para que a Tua glória se manifeste, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém, queridos? Paz do Senhor a todos, boa noite. Glória a Jesus. Não era para estarmos aqui, né? Nós havíamos programado a saída, mas ainda não conseguimos sair. E aí, como eu costumo dizer, hoje eu tive o mesmo privilégio que vocês, de vir à igreja sem ter obrigação de vir. Às vezes, algumas pessoas não entendem muito bem quando a gente fala, mas eu falo assim, é muito bom você poder vir à igreja sem ser obrigado. Porque eu amo a obra de Deus, eu amo o ministério, eu amo estar na casa do Senhor, mas é o meu trabalho. Então, quando eu venho à igreja, eu estou adorando o Senhor, mas também estou trabalhando. Mas hoje não, hoje eu vim à igreja para adorar Jesus. Aleluia. Só estou aqui para me chamar agora. E pastor, não rejeita o microfone. Mas é muito bom a gente, assim, hoje eu vou à igreja sem ser obrigado a ir. Eu vou participar junto com os meus irmãos. E é bom também a gente ver que a igreja caminha sem a gente, né? Isso é muito bom. Ver que há pessoas que fazem o trabalho, fazem a obra. Mas essa palavra de hoje de manhã falou lá dentro do meu coração, e gostaria que falasse no teu coração também. Eleve as suas expectativas. Estabeleça expectativas ministeriais.
na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida. Porque quando a nossa expectativa é elevada, o Espírito Santo responde imediatamente. Quando eu olho para a história de Cornélio, conforme nós citamos aqui de manhã, a expectativa daquele homem foi extraordinária. Você olha para a mulher que foi curada do fluxo de sangue, não vamos chamar essa mulher de fluxo de sangue, não. A mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela tinha expectativa de que se eu tocar nas vestes de Jesus, a minha vida muda. Então, irmãos, nós precisamos estabelecer expectativas. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e se eu começar a buscar de verdade, de coração, o Senhor vai me batizar, eu sei que vai. E eu tenho que vir todos os dias para o culto, é hoje que eu vou sair lá batizado com o Espírito Santo. E se não acontecer no culto, assim, hoje não aconteceu, mas eu vou continuar firme na minha expectativa, porque pode ser no próximo. E eu vou continuar buscando isso do Senhor. Meu amigo, meu irmão, meu parente ainda não foi salvo, mas hoje eu vou buscar no Senhor algo diferente para que eu possa falar para essa pessoa, enquanto o Espírito Santo trabalha no coração dela para que ela seja salva. Tenho expectativa do casamento que pode ser abençoado, da vida financeira que pode ser transformada, das portas que estão fechadas que precisam ser abertas, do filho, do parente que está perdido, que precisa ser resgatado, da minha vida espiritual que precisa modificar, do poder que eu preciso ter para lutar contra o pecado, porque eu não estou conseguindo. Irmãos, nós precisamos ter expectativa maior. A paixão de Jesus por nós não diminuiu. O amor de Jesus por nós não acabou. Mas a gente parece que perdeu a paixão. Parece que perdeu a expectativa. Então eu gostaria que quarta-feira você viesse com uma expectativa mais elevada para a nossa reunião, para o nosso café. Eleve a expectativa. E venha para cá às 8 horas no café com a expectativa maior. Você, irmã, que pode vir na quinta-feira às 3 da tarde para orar com os irmãos, venha com a expectativa mais elevada. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de algo diferente na minha vida. E eu vou orar porque eu sei que Deus pode responder. Deus é bom. E Deus pode responder a nossa oração. Domingo pela manhã, venha com a expectativa mais alta. 8h30 da manhã nós estaremos aqui. Venha orar, fala assim, Senhor, eu vou orar às 8h30 da manhã no domingo, porque eu estou com a expectativa de que o Senhor vai falar comigo na oração. E que o Senhor vai ouvir o meu clamor. E nós teremos aqui um momento de adoração domingo pela manhã, como tivemos hoje. E Deus pode resolver qualquer coisa que você coloque, mas tenha expectativa do que Ele vai fazer. Quando o Jairo chegou em casa, as pessoas encontraram o Jairo na porta e disseram, Jairo, manda o mestre embora, não tem mais jeito, acabou. A menina já correu, Jesus falou assim para ele, Jairo, não temas, creia somente. Jairo, você foi buscar a expectativa de que eu cure a sua filha que estava enferma. Não mude de opinião. Não ouça essas pessoas. E Jesus disse, aliás, coloca esse povo tudo para fora. Porque gente negativa só atrapalha. Gente negativa só desanima os outros. E Jesus chama Jairo. Agora para aquela menina, ele só diz 2 palavras. Menina, levanta. Nem o nome dela que eu vou falar. Talita, cume. Menina, levanta. E a menina levantou e Jesus disse, você está com fome, dá comida para ela, não conta nada para ninguém que está indo embora. Expectativas precisam ser mantidas no reino de Deus. Então venha com a expectativa no domingo de manhã do Senhor falar com você, 8h30 da manhã aqui. Depois das 19 horas nós teremos outro culto desse. Eu não sei com que expectativa você veio hoje, não sei se ela foi atendida ou não, ou não sei nem se você não tinha expectativa nenhuma, eu vou lá para ver o que acontece. Não saia mais da sua casa para ver o culto, sem saber por que está vindo. Mas vem, Senhor, eu vou lá para adorar Jesus, eu vou ser cheio do Espírito Santo, Deus vai ver a minha oração, e tem algumas coisas que eu preciso avançar na minha vida, e eu tenho certeza que o Senhor está presente. Amém, queridos? Então é isso. Quarta, quinta, domingo de manhã, estaremos aqui. Não sei se eu vou estar aqui, mas os irmãos estarão aqui. Aleluia.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, aonde quer que ela esteja. E aqueles que vão morar no céu digam amém. Glória a Deus. Só mais um lembrete: os homens que ainda não fizeram a sua inscrição no culto dos homens, converse com o irmão Osmar.